Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da rede meridional de comunicação e de todas as rádios deste grupo. É uma alegria e uma honra conversar com todos vocês. Na minha avaliação, infelizmente, o Brasil está vivendo a maior crise institucional de toda a sua história republicana. O fato de que o grupo que perdeu o processo eleitoral nas últimas 4 eleições, ou seja, na disputa democrática, foram derrotados 2 vezes pelo presidente Lula e 2 vezes pela presidenta Dilma, e decidiram partir para um processo de desestabilização da democracia brasileira que levou aquilo que alguns chamam de impeachment e eu defino como um golpe de caráter parlamentar que terminou rasgando 54 milhões de votos. Então isso já foi um impacto muito pesado para a democracia brasileira. E agora, no momento em que, a partir de um julgamento totalmente parcial, né, um julgamento em que provas não apareceram porque crime não há, na minha avaliação, na avaliação de milhares de juristas e na avaliação de milhões de brasileiros, porque eu sempre faço este parênteses. Infelizmente, esta guerra política que está instalada neste ambiente instabilizado do nosso país, ela está dividindo cada vez mais o nosso país. E o fato da decisão, de prender aquele que é um dos melhores presidentes da história do país, reconhecido e com uma popularidade extremamente alta, e tem esta popularidade pelos seus méritos, pelo que fez, pelo que trabalhou. Então eu sei que eu estou sendo ouvido por pessoas que não gostam do Lula, por pessoas que criticam o Lula, isso faz parte da democracia. Mas o fato é que jamais se pode condenar alguém sem uma prova concreta, sem que se identifique um crime. Uma coisa é falar de casos graves de corrupção que ocorreram na Petrobras, e não só durante os governos Lula e Dilma, mas também durante o governo de outros presidentes, como Fernando Henrique, casos graves de corrupção que foram e estão sendo investigados, que ocorreram em São Paulo, sob o governo de Geraldo Alckmin, e outra é condenar o presidente da República. Então, isto causa um profundo pesar, numa parte grande da sociedade brasileira. Lula hoje é o favorito em todas as pesquisas eleitorais, ganha as eleições em qualquer cenário pesquisado. Então, depois de rasgar 54 milhões de votos, caçar o direito com um encarceramento sem prova, injusto, a partir de julgamento injusto, sem inclusive que tivesse ocorrido todo o trânsito em julgado por conta do assodamento claramente ligado à questão eleitoral, Por que o Moro tem tanta pressa em encarcerar o presidente Lula? Pelo caráter do impacto que isto tem na eleição. Mas nós vamos, e é importante destacar isso, já é para ti e para todos os ouvintes que nos acompanham, nós estamos muito firmes, vamos desencadear uma ampla e grande campanha pela liberdade de Lula. Já estamos em campanha no Brasil inteiro, e Lula permanecerá como candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, no contexto nacional, Jair, na minha avaliação, o encarceramento injusto do presidente Lula tende a ampliar aquilo que se define como uma rede de solidariedade. Hoje mesmo eu li pesquisas que mostram que há maioria na sociedade brasileira que entende que Lula não deveria ter sido preso. Então a tendência, o impacto desta decisão, do meu ponto de vista, fortalece as forças políticas que querem retomar um outro tipo de projeto para o nosso país, ou seja, as forças que sofreram a cassação injusta do mandato de Dilma, que sofreram o impacto do golpe. Estas forças se tornam mais potentes para ganhar as próximas eleições, seja com Lula, que é o nosso candidato. Se infelizmente, eu espero que isto não ocorra, esta insensatez de manter o presidente Lula preso permanecer, ele haverá de indicar um candidato, e nós todos, como eu, que apoiamos Lula, estamos com Lula e vamos lutar com todas as forças pela liberdade de Lula,
nós todos apoiaremos ou a Lula ou o candidato que ele indicar. Quando se soma hoje, Jair, as intenções de voto de Lula, de Ciro Gomes, de Guilherme Boulos e de Manuela Dávila, nós percebemos que há uma maioria sólida em torno deste projeto de mudança que quer derrotar a candidatura que vai representar o governo Temer. Porque o governo que hoje está governando o país é um governo que sofre de uma enorme ilegitimidade, é o governo mais impopular da história do país e ele terá candidatos a presidente da República. Então, na hora do embate, sobre que rumos o povo quer dar para o Brasil, a minha avaliação é que a candidatura de Lula ou a candidatura apoiada por Lula será mais forte e, portanto, ela é a favorita para ganhar as próximas eleições. E aí no Estado nós temos polarizações que estão se construindo. O nosso candidato é Miguel Rosseto, que foi vice-governador ao lado de Olívio Dutra, que foi ministro de Lula e de Dilma. Nós temos a candidatura de Jairo Jorge, a candidatura de Eduardo Leite, que foi prefeito de Pelotas, a candidatura de Luiz Carlos Reis, que é uma candidatura mais identificada com o grupo que apoia Bolsonaro, e a candidatura do ex-governador Sartori. As pesquisas internas que nós temos indicam que Miguel Rosseto, neste momento, está ponteando estas pesquisas, ainda com um percentual baixo, porque a maioria do povo não definiu em quem vai votar para governador do estado. Eu acho, sinceramente, que a tendência no Rio Grande do Sul é nós termos um segundo turno entre Miguel Rosseto e Eduardo Leite. Esta é a minha avaliação. Evidente que eu precisaria de um tempo maior para justificá-la, mas na minha avaliação, Sartori é uma candidatura que não tem força política para ir ao segundo turno, e eu entendo que o segundo turno tenderá a ser disputado entre Miguel Rosseto e Eduardo Leite. Sim, eu sou pré-candidato a deputado federal, isto, que é a função que eu ocupo hoje, e vou concorrer mais uma vez e buscar, checar, como a gente diz, estes momentos são momentos em que o povo vai fazer a avaliação do trabalho de cada um de nós que estamos aqui e daqueles novos que devem aqui chegar. E uma coisa que eu tenho dito e pedido em todas as entrevistas que dou sempre que falo sobre a política, o momento que estamos vivendo, é um pedido para as pessoas valorizarem muito a política, estudarem muito os candidatos para quem entregarão o seu voto. O nosso voto é algo muito importante. Eu sei que existem inúmeros motivos para enormes decepções da população que está me ouvindo através da rede meridional de comunicação. Todas estas rádios que estão sendo ouvidas em Camaquã, Caçapava, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, cidades inclusive que muito eu frequento e que inclusive estarei visitando neste final de semana parte delas. Na próxima sexta-feira eu estarei em Jaguarão e também em Pedro Osório, e no sábado estarei em São Lourenço do Sul. Mas o que eu tenho dito para as pessoas? A política é a ferramenta para construir um Brasil melhor e uma vida melhor para cada um de nós. Então é muito importante separar o joio do trigo, valorizar aqueles que trabalham, que honram seus mandatos, que têm uma conduta honrada, que não têm problemas de corrupção na sua trajetória, que atuam de fato enraizados nas comunidades, e escolher representantes que possam lutar pelas pautas que nós entendemos que sejam as nossas prioridades. E eu particularmente tenho um trabalho muito grande na nossa metade sul, ao lado de colegas que me acompanham nesta caminhada. Por exemplo, o trabalho que eu tenho desenvolvido nesta grande batalha, que é a aceleração das obras de duplicação da nossa BR, que liga a nossa metade sul. Sou um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar Federal em defesa da duplicação da BR-116, tenho trabalhado muito ao lado
do deputado Zé Nunes, que é o presidente, né, da frente parlamentar em prol da aceleração da duplicação da BR-116. Eu aproveito para fazer um parênteses nesse assunto, já que é muito importante para as cidades que estão nos ouvindo. Infelizmente, nós lutamos muito aqui, aprovamos uma emenda de bancada que foi de um valor em torno de 60 milhões, mas o governo federal praticamente não colocou recurso nenhum nas obras para este ano de 2018. Então nós temos apenas 90 milhões, em torno de 90 milhões para a BR-116. Como faltam em torno de 500 milhões para construir a obra, para terminar a obra, isso significaria um ritmo de 5 anos de demora para concluir esta importante rodovia para o estado do Rio Grande do Sul e para o sul do Brasil. Então nós temos que intensificar as pressões para que consigamos um aporte emergencial e extraordinário ainda para este ano de pelo menos mais 50 milhões para que a gente possa manter um ritmo melhor destas obras. Eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer muito a honra, né, da audiência de cada um dos ouvintes que nos acompanhou e reafirmar a todos o meu enorme compromisso com um projeto de nação, com uma política feita com dignidade, fazendo da política uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. E desejar um ótimo dia para todos que estão nos acompanhando. Grande abraço.